vou abrir esse fórum para a gente conversar aqui agora sobre a apresentação. Então, a gente tem vários materiais de apoio, não precisa a gente querer reinventar a roda, né? Então, só para vocês saberem. Muitos estão participando do Decolle, né? Quando você abre o material do Decolle, tem uma adutora financeira. Então, nós estamos seguindo dentro dessa adutora financeira, que foi o que nós percebemos que está sendo as maiores dúvidas. Então, eu estou sempre olhando aqui para a gente acompanhar o YouTube e não deixar batido, caso tenha algum ponto que fuja dessa adutora. Daqui a pouco eu vi algumas pessoas falando em questão de posicionamento, se a gente trabalha duas linhas, se trabalha talvez ranking, poder de 3, então... acredito eu que ali no cadastrar, acredito eu que nós vamos começar a falar disso, então, de posicionamento, se a gente trabalha poder de 3 ou trabalha ranking primeiro, então daqui a pouco nós vamos passar essa percepção. Então, antes de falar disso, do cadastrar a pessoa de fato, onde você vai posicionar, cadastra como consultor ou talvez como cliente preferencial, vou abrir esse fórum para a gente conversar aqui em relação à apresentação. Ouvi outro dia o Moisés Panatier, um tempo atrás, ele colocou um termo assim que está ecoando no nosso dia a dia, que você não fala de doTERRA para outras pessoas, você apresenta a doTERRA. Então, quero conversar agora primeiro com o Ezequiel. O Ezequiel foi o último, agora eu vou deixar ele falar tudo para os outros complementar informações. Ezequiel, como é que é a apresentação de Ezequiel Maia? Qual que é a linha, talvez, de raciocínio, o que você utiliza, seja online ou seja pessoalmente, Ezequiel? Então, vamos lá. Eu acho que a gente não pode confundir o não classificalista, certo, com o modelo de apresentação, certo? Por quê? O LR deu uma dica que vale ouro, né? Ouvir. Tá? Ouvir é fundamental para saber o que você está ali para oferecer, certo? Então, você vai chegar, você vai criar um relacionamento, você vai fazer com que essa pessoa goste de você, você vai fazer o contactar, você vai sentar para apresentar. Vai apresentar o que, primeiramente? Então, todas as pessoas, gente, todas as pessoas podem ser convidadas, certo? Algumas você vai dar um foco maior, outras você vai dar um foco maior no negócio. Por quê? Porque você tenta fazer uma leitura daquela pessoa que está na sua frente, certo? Você tenta fazer uma leitura ali, você tenta ouvir ela o suficiente para saber em que momento que ela está da vida, se está no momento de empreender, de criar algo, de iniciar algo, se ela está feliz com o que ela está fazendo, enfim. Você dá saiba explorar a história da pessoa, conta a sua história de uma maneira breve, resumida, sem superlativos, né? Mas conta as dificuldades, tudo que você já passou e tudo mais, a leitura que você fez desse negócio, e você dá ênfase na história dela em alguns pontos, tá? Para você poder extrair em que fase ela está. Por exemplo, às vezes alguém pensa assim, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu apresento? O plano, e a gente vai falar sobre plano e sobre fechamento, o fechamento é no começo, vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. O fechamento de um plano é no começo. Você não pode apresentar o plano, chega lá no final, aí você pensa, e aí, você vai entrar? Cara, não, se no começo você não entendeu? Tem uma piadinha que eu gostava tanto, mas é que não dá para contar, né? Então, o que acontece, gente? O Eleazar deve lembrar. Já entendeu. Ela vê o fechamento como algo distinto do plano, da apresentação em si. Se você conseguir ouvir a pessoa o suficiente e dar ênfase a alguns pontos da história, usar o efeito eco, por exemplo, entendeu? O que é o efeito eco? Quando a pessoa estiver contando a história e ela falar, por exemplo, e eu passei ali e, olha, foi uma fase que não foi... Se você não souber o que falar, você só repete. Tipo assim, não foi fácil. E ela vai estender a conversa mais um pouquinho, entendeu? E ela vai te dar mais informação sobre aquela fase que não foi fácil. Vamos imaginar que você está falando com alguém, engenheiro nuclear, e você desconhece completamente, de forma que você não consegue nem formular uma pergunta. Você usa o efeito eco, entendeu? Ele vai falar,
do elétron, do nêutron, do átomo, entendeu? E você só usa o efeito eco, e isso vai dar mais assunto, entendeu? E vai estar dentro de um assunto que a pessoa gosta. Isso está dentro do que eu falei de fazer a pessoa gostar de você e do que o LR falou. Cara, ouça. A pessoa vai gostar, porque ela esvazia, ela gosta de falar, entendeu? Ela gosta de, tá? Isso é o fechamento. Dentro disso, você vai saber, poxa, às vezes o cara acabou de montar um negócio, está super atarefado, feliz com os resultados, ou acreditando que os próximos 6 meses, um ano, vai ser extraordinário, que ele vai fazer acontecer. Às vezes a pessoa ainda não está no momento para empreender junto com você, mas ele está no momento, e aí vai da questão ali do o que apresentar. Cara, não tem como você ouvir nãos quando você está falando de um conceito de negócio. Tudo bem, cada pessoa tem o seu momento, e você precisa respeitar e saber entender isso aí. Mas quando se está falando do produto, você já dentro da apresentação, você já faz algumas comparações, em algum momento você conta um depoimento pessoal seu, entendeu? Você faz uma reflexão sem tentar ser um professor. Tá? Sem tentar ser um professor. Repara que eu não estou falando aqui que a apresentação você tem que falar da empresa e depois do quantos milhões de empreendedores e do CPTG e do Unilevel e do Poder de 3, nada disso, entendeu? Você vai fazer essa pessoa gostar de você. Você vai ouvir ela o suficiente. Você vai extrair o máximo de informações possível. Em alguns momentos você vai colocar um depoimento, em alguns momentos você vai colocar frases, até frases prontas. Por exemplo, poxa, eu percebi, vamos imaginar o seguinte, eu percebi que no decorrer de um ano eu gasto tanto de IPVA, de seguro, de manutenção de um carro, e da minha família mesmo, eu gastava menos do que com você vai colocando ali pequenas frases que faz a pessoa refletir, e isso vai te ajudar no fechamento, porque ela nunca vai dizer para você que 3 mil é caro, para o bem maior que ela tem, que é a saúde da família. Nunca. Se você está ouvindo que o produto é caro, cara, você aí sim precisa de consertar a postura, porque você não acredita nesse produto. Então, no meio do plano, você vai falar algumas frases, você vai descobrir, plano após plano, apresentação após apresentação, você vai descobrir que algumas coisas têm um efeito. Não haja como um professor, não haja como alguém que está ensinando. Tá? Isso é apresentar. Não haja como alguém que está ali para ensinar sobre óleos essenciais. Haja como alguém que ouviu, aprendeu e está compartilhando. Cara, isso faz toda a diferença. Porque você não está ali chamando a pessoa de burra, entendeu? Porque ela não conhece os óleos essenciais, porque veja bem que isso é uma tendência. Sabe? Às vezes a pessoa tem você precisa elogiar, você precisa fazer um ambiente agradável, certo? O plano em si, o discorrer do plano, ele tem que ser leve, ele tem que ser agradável, tem que ter pontos, às vezes, de uma distração, de uma piadinha, né, e tal, e volta para o assunto, e traz com sutileza o assunto e tudo mais. Nunca você pode, no meio do plano, falar, por exemplo, ó, sabe para que serve esse produto aqui? Fala para mim para que serve. Você sabe o que o ômega 3 faz no organismo da pessoa? E aí você fica esperando a pessoa responder. E a pessoa não sabe. E você perdeu o plano, e você perdeu a apresentação, e você vai sair de lá zerado. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir desconfortável. É totalmente de falar, cara, eu não sabia o quanto esse produto faria diferença, e quando eu comecei a usar, meu Deus, como mudou a minha vida. Você aprendeu e está compartilhando. É diferente de uma aula. Publicamente é diferente, tá, gente? Então, eu estou falando aqui de uma apresentação caseira, 1 a 1. Publicamente, é claro que você vai ter uma postura de ensinar, porque você não vai ficar ali, né? Olha, eu acabei de conhecer, tal, né? No 1 a 1, você vai compartilhar experiências. Numa apresentação pública que tiver 10, 15, 20 pessoas, é claro que você vai tomar uma postura de alguém que conhece um pouco do assunto que você está falando. Senão, você também não vai ter resultado. Mas vamos falar do 1 a 1, gente. Ser o mais agradável possível, ouvir o máximo possível.
compartilhar depoimentos, falar das suas experiências, não em tom de professor, não fazer perguntas que a pessoa não saiba responder, nunca. Se você fizer uma pergunta que a pessoa não sabe responder e você demorar 2 segundos e ficar aquele vazio, você perdeu, porque foi desagradável. Se você não souber elogiar algo, por exemplo, todo mundo aqui já foi no dentista. E eu acredito que 100% das pessoas que estão assistindo passaram pela mesma experiência. O que o dentista fala? Nossa, sua arcada dentária é muito boa. Meu Deus, seus dentes são muito fortes. Olha só que... Cara, seu DNA é lindo. Não é verdade, Jasmine? Tem os dentistas vão se prontificar ali no chat. Ali. Mas não é verdade, cara? Acha algo bom para falar. Você fica até feliz, né? Eu não estava no tanto problema. Claro do céu, todo dentista que eu fui até hoje, que meus dentes mais lindos do mundo. Aí vai a mesma coisa. A outra mesma coisa, entendeu? Ache algo para elogiar e fazer o mais agradável possível. Mas sem deixar de focar durante uma apresentação, seja para o negócio, seja para o produto, não deixar colocar durante a apresentação algumas frases que no final, ou pela conversa do começo, o que você conseguiu pescar dessa conversa, ou pelas frases que você deixou ali no decorrer da apresentação, certo? No final, não tem como a pessoa dizer que não vai precisar de um ômega 3, ou que R$3.000 é um kit muito caro, ou que, enfim, você vai matando, fazendo fechamento durante a apresentação. Eu acho que apresentar é isso, você estar dotado de convicção. Sensacional. É estar dotado de uma convicção que, se eu estiver falando do produto, você pode ter certeza que não vai ter doutor nenhum para me questionar. E se eu estiver falando do negócio, meu amigo, até um desafio legal. Mas se me questionar, cara, olha, não é nem cadastrar a pessoa, mas de colocar minha ideia e falar, cara, eu sei do que eu estou falando. Então, sinta esse prazer, busca esse prazer de sutilmente, entendeu? Levar a conversa, fazer um amigo, apresentar, dar esse depoimento, tudo mais. E aí, não é saber quanto de limoneno, quantas... cara, não é a técnica. Sabe por que as pessoas se preocupam muito na hora de apresentar? Porque ele quer apresentar de uma maneira técnica. Cara, quando eu conheci os produtos, a única coisa que eu lembro é que o Peppermint cortou o Peppermint de tudo. É o que eu lembro. Beleza, alguma coisa de limoneno, Seu áudio está cortando bastante. Oi? O áudio está cortando bastante. Está cortando? Vamos lá. Então, gente, esse vai aqui. Bom, era para estar bem, eu acho que já volto. Então, gente, basicamente é isso, entendeu? É estar dotado de convicção. Quando você sentar com uma pessoa, esteja dotado de convicção. E quando falar de produto, não tem como aceitar um não. Quando você falar de negócio, você vai ter que ter uma maneira sutil o suficiente para entender o momento dessa pessoa e criar esse relacionamento de forma que, seja hoje, seja daqui 10 anos, essa pessoa tenha essa consideração por você. Eu acho que esse é o ponto da apresentação. Né? Sensacional. Eu vi ali, Eliezer, até levantar uma bola e o Eliezer ele abriu o áudio ali e explanar em relação a esse contexto de apresentação e talvez falar o que você faz, principalmente pensando no novinho e essas principais, talvez, objeções que venham ter nesse caminho. Faz a apresentação e as pessoas estão questionando ali no áudio de prováveis objeções. Se você enfrentou objeção lá no início, como que você talvez tenha contornado essas objeções na apresentação? Então, eu estava tentando, se você quiser compartilhar o guia aí, ali tem até o que falar na apresentação, porque às vezes tem pessoas também que é a técnica, e ali tem até o que falar no manual. Quantos minutos você fala de você, quanto você fala do porquê do terra, enfim, ali tem todo discriminado. Mas o Ezequiel falou muito bem de uma questão que às vezes passa por alto. Estou com dificuldade no fechamento. Toda dificuldade de fechar, é porque a pessoa
não viu no que você disse algo que ela de fato precise ou dê valor naquele momento. É aí que você errou. Então, aonde você pode ter errado? Não ter ouvido aquilo que ela precisa para você casar a sua solução. Então, aonde está o maior segredo do ouvir que o Elier falou, o Ezequiel tanto falou? Você identificar uma carência que a pessoa tenha, que aí ela não consiga dizer não. Olha o que o Ezequiel falou aqui. Cara, duvida a pessoa não pagar 3 mil reais se ela for para investir na saúde dela. Quando você fala em transferir essa certeza, ou você não casou a tua oportunidade com uma carência que ela tenha, você tem problema de fechamento. Tá? E às vezes o problema de fechamento também é porque você não tomou a decisão por ela. Então, na apresentação, eu só estou adiantando o assunto de fechamento porque o Ezequiel colocou muito bem aqui. Fechar é no começo da apresentação. Sem ouvir, você fica sem recurso para nós falar do próximo passo, que vai ser daqui a pouquinho, né, Geuzinho? Do cadastrar, que é o fechar, você vai ficar deficiente se você não entender o que o Ezequiel falou, de você, de fato, ouvir. O Ezequiel deu o exemplo ali, por que tem gente que às vezes chega no elevador ou no banco e só fala do tempo? Porque ele não encontra nenhum ponto em comum entre os dois, e aí pelo menos os dois estão sobre o mesmo clima. Então ele pelo menos fala do tempo. Vai chover hoje, hein? Por quê? Porque isso é um instinto natural do ser humano de querer achar um ponto em comum para se conectar. Agora, se você tem outros pontos em comum, se você é pai, você vê uma mãe com um filho, ou se você é uma mãe, vê uma mãe com um filho, você consegue se conectar falando do filho. Olha que legal, quando você exalta, nossa, que menina bonita e tal, também tem um de 6 anos e tal, já arrumou uma porta de entrada. Mas quando vai pro tempo, é porque instintivamente você não arrumou ponto nenhum em comum, e aí você fala, putz, tá só hoje, né? Ah, tá só hoje. E por aí vai. Mas agora, na apresentação da mensagem em si, da parte técnica, uma coisa que eu acho fundamental aí, pode ser subjetivo mesmo, quem sabe alguém tem a opinião diferente. Gente, vai apresentar os produtos? Alguns produtos, pelo amor de Deus, não erre de ficar querendo mostrar toda a gama de produto, sabe? Tira lá, tem gente que leva a colmeia, olha a minha colmeia ali no fundo, ó. Tem gente que leva a colmeia, tem 48 óleos para mostrar. E aí a pessoa vai dar um desespero na pessoa, principalmente se a pessoa não estiver tendo interesse nos primeiros, porque ela vai falar assim, putz, será que ele vai querer mostrar tudo isso para mim? E aí o pior, tá? Que eu vou te dizer, eu tenho 2 anos e meio de doTERRA e tem óleo que eu não suporto o cheiro, o aroma, ainda. Tem óleo que eu não suporto o cheiro, isso é natural. E tem óleo que eu amo. Sempre vai ter um que a pessoa não vai gostar. Tá? Sempre vai ter um que a pessoa não vai gostar. Então você precisa ir para os mais populares. Hortelã-pimenta, limão, Deep Blue, né? Coisa boa chegar quando a pessoa está com dor. Nossa, que legal, a pessoa está com dor, eu chego a soltar um rojão. Top, quase pulo. Porque com dor a gente resolve com o Deep Blue. Então, ter esse cuidado de você ouvir qual é o problema, apresenta a solução já casando com o problema da pessoa. Pô, por que você vai mostrar óleo que a pessoa não tem aquela carência imediata? É legal você dar uma pincelada, existe aplicação de todas as áreas, emocionais, físicas, mas você falou que você não dorme? Fulano, eu tenho que te dizer, eu tinha um amigo que não dormia, que tomava Rivotril, que tomava aquilo, passou a utilizar o lavanda e o lavanda ajudou ele, passou a utilizar o Serenity ajudou ele. Conte experiências na apresentação e seja breve, tá? Seja breve. Uma apresentação demorada não aumenta a tua chance de conversão. Na verdade, muitas vezes faz você perder tempo, tá? Porque o tempo é remido, você precisa ser objetivo. Gaste mais tempo casando a tua solução e tirando objeção e no fechamento do que na apresentação. Acredite, não é a apresentação que convence, é o casamento da carência com a mensagem que você tem para entregar. E aí você tem na apresentação 2 caminhos só. Apresenta o produto ou apresenta o negócio? Essa é uma pergunta que já fizeram aí no chat. Apresenta o produto ou apresenta o negócio? Nada impede você mostrar os dois, mas tem pessoas que ela já sabe que quer ouvir de negócio, ela já quer saber do negócio. Agora, não tem negócio sem produto. Então, você aborde ela, procure qual é a carência. A carência dela pode ser dinheiro.
pode ser tempo livre, pode ser qualidade de vida, pode ser falta de propósito, falta de missão. E aí você não vai apresentar o óleo, olha, você vai cheirar o vetiver que vai te dar propósito. Não, vem cá, vem fazer parte de uma missão, tocar na vida de pessoas, que você vai realmente... um time. Então, entenda que eu estava participando de um grupo de discussão esses dias no Clubhouse, esse aplicativo novo aí. Aliás, ó, gente, às vezes é perca de tempo, tá? Tem gente que se empolga que vocês têm aí, é perca de tempo. Mas eu quero dizer, eu estava ouvindo esses dias e o cara querendo vender para nós, lembra, Lier? Vender para nós um robô que ia contatar, convidar, apresentar, fechar e acompanhar, tudo automático. A desumanização do marketing de rede. E desculpe o termo, e tem idiota que acredita. Desculpe o termo, é um grupo fechado aqui. Não existe, gente, o ser humano tem carência de conexão, pessoa, e você tem que ouvir e casar. Como é que vai entender a dificuldade dele? Aí mostra uma mensagem genérica para todo mundo. Eu vim com uma mensagem, o Elier me trouxe, não me trouxe falando do lavanda. Elier me trouxe diretamente falando do negócio. Então, ele viu o que eu precisava e o que eu sonhava e falou, para esse cara aqui eu vou ter que oferecer isso. Do Terra, atende isso? Atende. Então, vou colocar aquilo. Então, para finalizar, a mensagem precisa suprir uma carência. Ajuste a mensagem para a pessoa que você está falando. Ajuste ela. Eu estava falando esse dia com um empresário muito bem sucedido e o cara que me levou falou assim, esse cara nunca vai entrar. O cara é rico e tal. E uma frase eu consegui fazer com que a pessoa se cadastrasse. Não desenvolveu o negócio, mas se cadastrou. Né? Não vou dizer que se tornou um grande líder, que também não se tornou, mas se cadastrou. Que foi o seguinte, eu cheguei lá na empresa, pessoa muito bem sucedida, centenas de empregados, e aí eu falei, eles estavam explicando a oportunidade, construção de mercado, atacadista, varejista, vem dentro de uma demanda e tal. Mas o maior diferencial dentro do meu negócio, porque ela me contou um pouco da vida dela, a correria, que ela abria 8 horas da manhã e até 8 horas da noite. Eu falei assim, a melhor coisa deste negócio é que foge daquele princípio do empresário bem-sucedido, onde ele é um empresário bem-sucedido, livre, mas ele é empregado de si mesmo. E ele passa a ser o empregado que mais trabalha na sua própria empresa. Eu ganhei ela exatamente nesse ditado. Ou seja, eu mostrei que o meu negócio tem uma solução para um problema que ele tem. Não é dinheiro, não é saúde, não é nada. É, de fato, ele entender que se ele não tiver uma atividade ou não construir algo paralelo, ele vai ficar refém, escravo do seu próprio negócio o resto da vida. Então, case a mensagem com a carência que a pessoa tem. Você não vai saber a carência se você não ouvir. G. Sensacional, sensacional. Aí, dando continuidade, Léo, em relação à questão de apresentação, gente, e tome nota, tá? Tome nota que a gente está batendo um papo, trocando uma ideia. Tome nota, eu sempre falo que o entendimento vem em grupo, nós estamos em um grupo aqui, em um time, mas o desenvolvimento vem na sua individualidade. Então, o que vai determinar o seu desenvolvimento é o que você vai aplicar dessas informações no seu dia a dia. Então, tome nota, no seu livro ATA, talvez num bloco de anotações, escreva os insights que você está tendo e depois, hoje à noite, antes de dormir, você dá uma lida em tudo isso que foi escrito, tá? Elier, em relação à questão da apresentação, talvez qual que é a linha de raciocínio que você utiliza para chegar nesse ponto após contatar? Lembrando que nós já preparamos o terreno, já temos a lista de nomes, contatamos as pessoas, despertando o interesse dela para a apresentação, e aí ele vai falar se apresenta só produto, apresenta negócio, apresenta os dois diferentes, como que você utiliza as suas apresentações no dia a dia? Só o teu áudio, só o áudio. Desculpa, eu vou me ater aqui de uma forma bem simples e até rápida, porque o Eliezer em apresentação e volto lá ao que o Ezequiel falou bem no início. Fique atento à mentalidade, a como o presidente aqui pensa. E, cara, fenomenal a forma deles pensarem. E é engraçado que a gente trabalha, apesar de próximo em alguns modelos de treinamentos, mas no dia a dia até distante. Mas a linguagem, a forma de trabalhar, ela é exatamente a mesma. Isso é muito legal. Existe um padrão, não é só a camisa. Existe um padrão no trabalho. Então, as pessoas, igual o José falou, tome nota. Eu vou dar 3 notas para você anotar aí. Quem gosta de anotar, que você precisa incluir dentro dessa sua fala. Primeira delas, o que você está falando é verdade? É verdade? É o que eu chamo de regra de ouro. Vou colocar 3 regras de ouro. A primeira, é verdade? O telespectador, o cara que você está apresentando, seja no individual, seja online, seja em um grupo maior, um grupo pequeno,
ele está te pré-julgando e avaliando o que você está falando. Então, tome cuidado de se manter dentro da verdade. Para mim me manter dentro da verdade, eu trabalho usando algumas histórias pessoais. Quando eu uso as minhas histórias pessoais e de forma repetitiva, o que acontece? Aquilo se torna tão automático em mim, tão automático, que eu vou aperfeiçoando aquilo que eu sempre faço. Eu costumo dizer que eu sou professor de uma aula só. Eu não tenho uma gama de muitas apresentações. Eu adapto a minha apresentação de acordo com o que Eliezer falou, mas o padrão ele é o mesmo. Ele segue uma ordem racional. Primeira coisa da regra de ouro da sua ordem de apresentação. É verdade? 2, a pessoa que está do outro lado, além dela querer saber se aquilo que você está falando é verdade, então, se você usar uma inverdade, vai atrapalhar a sua apresentação, ela também quer saber o que ela tem a ganhar com isso. Isso é muito importante. O que ela vai ganhar? Qual o benefício dela? E aí, eu acho que não... Deu uma cortada, aquele tipo de convite assim... Oi, tá cortando um pouco, deu uma cortada no áudio. Voltou? Então tá, desculpa. Daí tem um pecado capital que eu acredito que aqui quase ninguém faz, mas eu já vi em alguns momentos. Então anote aí para você não fazer. Isso não é regra, isso por favor. O que a gente fala que não é para fazer é extremamente importante não fazer. Eliezer, entra aqui, ó, porque agora eu sou Gold, eu sou Platinum e agora eu tô trabalhando para ser diamante. Você vai ser minha quarta linha para mim ser diamante. Pô, cara, o Eliezer não vai entrar para mim ser diamante. Eliezer, eu tô trabalhando agora para ser Premier, eu preciso de uma segunda linha. Eu tô trabalhando para ser Silver, eu preciso de um Elite. Se você entrar e você for Silver, você for Elite, eu vou ser Silver. Esse estilo de convite, esse estilo de apresentação conota muito com o interesseiro. Não é uma pessoa interessante que trabalha dessa forma. Então, gente, não faça essa menção. Ou tem pessoas que até falam o seguinte, fulano está na minha equipe. Se ele trabalhar, eu me torno tal coisa. Cara, esse tipo de menção você está travando a pessoa. E não porque ela é uma pessoa má, porque ela não quer te ajudar, é porque ela tem outras prioridades na vida dela. E quando ela pode até ser que ela faça por um período para te ajudar, sim, mas quando surge uma prioridade na vida dela, ela vai abortar o te ajudar, porque não é, ela precisa se resolver o caso dela primeiro para depois ela poder te ajudar. Então, enfim, esse ponto é um ponto que você não utiliza. Você tem que utilizar o quê? O que vocês têm ali, o que você está em mãos, está oferecendo, que essa pessoa tem a ganhar. O que ela vai ganhar? Então, todo o trabalho, quando você descobre, lá no início, qual foi falado, descobriu ali uma dor, uma deficiência, vai facilitar o meu fechamento, todo o trabalho tem que ser envolto do benefício dela, benefício para ela. Cara, e aí outra coisa interessante, eu estou voltando um assunto para complementar esse. Tem pessoas que têm dificuldade de convidar algumas pessoas, porque lá no inconsciente dela, ela pensa assim, eu vou convidar o fulano, e o fulano vai entrar e eu vou ganhar com ela. Sim, você vai ganhar. Só que a pessoa que você convida, o ganho dela é maior. Ela é maior do que o seu. Cara, eu posso afirmar para vocês, de tudo que eu ganho em Indoterra, não é só valor financeiro, não. Todos os ganhos, os meus ganhos é maior do que o meu patrocinador ganha, se comparar em tudo que é maior do que eu falo na minha vida, entende? Dinheiro nós dois ganhamos, mas o fato dele ter me convidado, além de eu ganhar dinheiro pelo convite dele, eu ganho outras coisas que isso é imensurável, é intangível. Então entenda que quando faz um convite, essa pessoa tem que ter o benefício para ela, não somente o meu benefício. E aí na apresentação fica dentro disso. Como eu falei que ia falar 3 regras de ouro. A primeira, é verdade que você está falando. A segunda, o que a pessoa tem a ganhar com isso. E a terceira regra de ouro, se você quer construir um negócio, eu consigo fazer o que você está me falando? Isso é determinante para o seu negócio. Se eu saio do padrão, de novo, é exatamente o que o Ezequiel falou. Se eu saio do padrão de querer ser professor, querer ensinar, querer ter o bom e querer entender e falar de coisas difíceis, cara, a pessoa que está te escutando, ela vai conseguir fazer o que você está fazendo? Então, eu fico dentro desses 3 pontos, de uma forma abreviada, que quando você for me apresentar qualquer coisa, no meu inconsciente, eu quero saber se você está me apresentando é uma verdade, eu quero saber se você está me apresentando o que eu tenho a ganhar com isso, e quero saber também se eu vou conseguir fazer. Se qualquer um desses pontos você não me agradar, eu não tenho interesse em fazer parte do seu negócio. Talvez eu não vou te falar, talvez eu vou simplesmente, legal, bacana, vou pensar.
mas no meu íntimo, já tomei a decisão de não fazer, porque eu não vi alguma verdade, faltou com alguma verdade, porque eu não vi nada para o meu benefício e também não vi que eu sou capaz de fazer isso que você está me oferecendo. Então, eu trabalho dentro dessa linha, tá bom? Verdade, benefício para a pessoa e duplicação. Conseguir duplicar.